o ministro da Justiça Sérgio Moro prometeu destruir todo o material apreendido nesta semana com os 4 hackers presos pela Polícia Federal durante a Operação Spoofing. A questão é que essa declaração abriu margem para um intenso debate sobre os limites de atuação do ministro e a possibilidade de ele estar agindo em benefício próprio num episódio de abuso de autoridade. Segue o fio. O trailer começa com o professor de grandes proporções. Antes da gente entrar diretamente na polêmica envolvendo a declaração do ministro da Justiça, Sérgio Moro, vale um pouquinho de contexto para entender um pouco mais sobre a Operação Spoofing da Polícia Federal, que foi a responsável pela prisão dos hackers. Os 4 presos até agora na operação foram detidos por suspeita de participar de uma organização criminosa que pratica crimes cibernéticos através do acesso a contas do aplicativo Telegram. O juiz federal Valisney de Oliveira, que autorizou as prisões, viu indícios de que os 4 suspeitos se uniram para invadir as contas no Telegram do ministro Sérgio Moro e também de outras autoridades. De acordo com investigadores da Polícia Federal que analisaram o material apreendido, mais de 1.000 números telefônicos diferentes foram alvos de ataques efetuados pelo grupo. Ainda de acordo com a Polícia Federal, um dos suspeitos, Walter Delgatti Neto, conhecido como o Vermelho, afirma ser a fonte do material usado pelo site Intercept Brasil para publicar matérias contendo vazamento de conversas de autoridades da Operação Lava Jato. Em depoimento revelado pela Folha, Delgatti diz ter encaminhado as mensagens ao jornalista Glenn Greenwald de forma anônima, voluntária e sem cobrança financeira. Os investigadores, no entanto, tratam a declaração com cautela, de acordo com o jornal Estado de São Paulo. Isso porque Delgatti Neto é apontado como estelionatário e terá todo o seu relato investigado. O ministro Sérgio Moro tomou a iniciativa de ligar para algumas autoridades que, assim como ele, são apontadas como alvos de ataque do grupo. Em conversa com João Otávio de Noronha, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Moro prometeu destruir todas as supostas conversas apreendidas com os hackers, conforme revelou nota da própria corte. O problema aí é que o ministro esqueceu de algumas coisas antes de dizer isso. Primeiro, se o inquérito é sigiloso, o ministro não poderia estar recebendo informações sobre o que está sendo investigado. E segundo, somente o judiciário que supervisiona as investigações pode decidir o que fazer com as provas coletadas na busca e apreensão na casa dos hackers, algo que ele, como ministro, não pode. E a reação negativa à fala de Moro veio de diferentes lugares, a começar pela própria Polícia Federal, que preservará o conteúdo de quaisquer mensagens que venham a ser localizadas no material apreendido na Operação Spoofing, já que só o juiz do caso pode decidir o que fazer com o conteúdo. A contradição exposta com a Polícia Federal que ele comanda como ministro da Justiça acendeu de vez o debate sobre os limites da ação de Moro na investigação. Sob condição de anonimato, o ministro do Supremo Tribunal Federal disse ao UOL que Moro sequer deveria ter informações de uma investigação que até agora está mantida sob sigilo. Abre aspas. Isso que ele está fazendo, além de desmoralizar a Polícia Federal e o Judiciário, ainda pode prejudicar a condução do processo, pois estas atitudes podem ser questionadas no Supremo. O magistrado diz que Moro confunde suas funções com as de um delegado da Polícia Federal, que conduz a investigação, e do juiz, que deveria tomar esse tipo de decisão. Já para o ministro Marco Aurélio Mello, também do STF, cabe ao Judiciário decidir isso e não à Polícia Federal. Ele diz que é preciso cuidado para que provas de crimes não sejam destruídas. Há uma responsabilidade civil e criminal no caso de hackeamentos que precisam ser apuradas. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz,
foi ainda mais duro ao comentar o episódio envolvendo o ministro Sérgio Moro. Ele usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe de quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas. Em entrevista a El País, o especialista em organizações policiais e professor da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Alcadipani, lembra que o ministro é parte fundamental da polarização política e que a sua atuação já é suspeita desde que aceitou ir para o governo. A divulgação das mensagens feitas pelo Intercept fez com que Moro perdesse ainda mais credibilidade. Abre aspas. Óbvio que é inconcebível que alguém esteja invadindo os celulares de ministros. O problema é que, dada essa politização, existe potencial para que o caso vire uma usina de boatos e teorias de conspiração. E a permanência de Moro, sem dúvida, potencializa isso. E você? O que acha da declaração do ministro Sérgio Moro sobre a destruição das provas encontradas com os hackers presos pela Polícia Federal? Conta pra gente aí nos comentários e a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca Livre.